Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e na nossa aula de hoje, continuando aí o nosso clima de despedida, né? A gente já concluiu língua portuguesa, matemática, ciências e o professor também não percebeu que nós concluímos geografia também, tá bom? A gente só não comentou isso nos vídeos, porque o professor não prestou atenção, tá? Então hoje a gente vai finalizar história e aí, ó, fechou o módulo 1, tá bom? Acaba e a gente só vai ter que trabalhar com o mais atividades. O mais atividades, como eu estou explicando em cada vídeo, ele é um final, né, do módulo. Em cada módulo, em cada componente, cada disciplina, ele tem ali o mais atividades que vocês vão responder, porque é a revisão de cada conteúdo das disciplinas, tá bom? A gente vai finalizar a partir da 268 na história, tá bom? As cidades e o seu patrimônio cultural. Olha só que legal. Vamos começar a fazer a leitura aqui. Muitas fontes que contam a história das cidades, como estátuas, edifícios e monumentos, são consideradas patrimônios culturais. Uau! Patrimônio cultural é um conjunto de bens considerados importantes para uma sociedade em razão de seu valor histórico e afetivo. Conheça a seguir alguns exemplos. A gente tem 3 imagens, tá bom? Primeiro, o Palácio Rio Negro em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, no ano de 2015. Esse palácio foi construído em 1889 por encomenda de um rico produtor de café. Atualmente ele preserva a memória da produção de café no Brasil, constituindo-se como importante museu. Olha só, né? Um museu histórico patrimônio cultural. Segunda imagem, vaso de cerâmica Marajoara em Santarém, no Pará, no ano de 2013, tá bom? Além de edifícios e monumentos, muitos objetos do artesanato também são considerados patrimônios culturais. O acervo de cerâmica do povo indígena Marajoara, por exemplo, é considerado patrimônio cultural brasileiro. E por último, a gente tem na nossa terceira imagem o farol e forte de Santo Antônio da Barra, lá em Salvador, na Bahia, no ano de 2013 também, tá bom? Esse forte foi construído há mais de 200 anos com o objetivo de ser um local de defesa contra ataques inimigos. Olha só, né? Atualmente esse monumento faz parte do acervo do Museu Náutico da Bahia. Olha só, no final a gente tem uma nota na nossa página 268 que diz o seguinte: todos nós devemos contribuir para que o patrimônio cultural de nossa cidade ou o estado seja preservado. Podemos fazer isso denunciando casos de depredação do patrimônio e também explicando a sua importância aos nossos colegas e familiares. Um exemplo bem clássico de patrimônio cultural, né, material, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente tem é o Teatro Amazonas, né? Teatro Amazonas, que é um lugar, um museu, né, um local de visitação que as pessoas elas não costumam visitar. As próprias pessoas daqui de Manaus, né, do estado do Amazonas, não tem esse hábito e a gente precisa conhecer um lugar como esse e outros lugares que são considerados aí patrimônios culturais da nossa cidade. Na página 269 a gente vai compreender um pouquinho do que são patrimônios materiais e patrimônios imateriais. Conjunto de edifícios, monumentos e objetos artesanais como os mostrados nestas páginas é chamado patrimônio material. Há também o patrimônio imaterial, que se refere aos saberes, às manifestações e às formas de expressão de uma sociedade. Por exemplo, seu modo de preparar determinadas comidas, né? Suas lendas e suas danças. A gente sabe que tem aqui uma imagem que representa o frevo, tá bom? O frevo é uma dança típica do estado de Pernambuco. Essa dança, que surgiu há mais de 200 anos, é uma forma de expressão considerada patrimônio cultural imaterial. Quando a gente para pensar o que é um patrimônio material e imaterial, material a gente sabe que vem de matéria, é aquilo que a gente consegue pegar, que a gente consegue tocar, né? Então, monumentos, prédios, objetos são obras materiais, né? São patrimônios culturais que a gente consegue pegar, né? Tocar. Não é o caso de algumas coisas que a gente não pode pegar por conta da preservação daquilo, né? Mas é aquilo que a gente sabe que é concreto, né? Que está existente ali na nossa frente e a gente consegue visualizar, né?
Então, o patrimônio material já se refere a coisas, a modos de fazer, a modos de falar, danças, enfim. São coisas que a gente não tem uma concretude, não uma coisa extremamente concreta para a gente visualizar e pegar e fazer. A gente mais age, mais reage, mais sente aquilo. Por isso que é imaterial, né? Imaterial vem de não matéria, a gente não consegue literalmente ali pegar tudo. Agora ainda na página 269 a gente vai falar sobre outros marcos históricos da cidade, tá bom? Além dos patrimônios, em muitas cidades existem outros marcos históricos que também são registros da memória regional, tá bom? As ruas e praças, por exemplo, podem ser nomeadas de acordo com as pessoas consideradas importantes para a cidade ou para a região, e a gente tem duas questões para responder no caderno. A primeira diz o seguinte: em sua cidade existe alguma rua ou praça cujo nome representa aspectos da história local? Converse com os colegas, não converse com os colegas, coloca aí a tua ideia, a tua resposta no teu caderno, tá bom? Que o professor vai corrigir assim que a gente estiver retornando, tá? Segunda questão: você concorda com a escolha desse nome? Justifique sua resposta. Olha só, aqui em Manaus, principalmente, o que mais a gente tem são essas homenagens aí a personalidades, né? Importantes. Algumas talvez sim, outras não tanto, porém é muito fácil da gente pesquisar aí na internet, tá bom? Esses nomes que são dedicados aí a monumentos, a ruas, a praças, enfim, tá bom? Faz essa pesquisa aí, tá? Na 269 a gente tem uma imagem no finalzinho com a seguinte legenda: passeio público Marcos Stener Neto, em Itu, São Paulo. O nome do local faz referência a um conhecido comerciante da cidade. Então, às vezes, quando a gente vê essas homenagens, né, em ruas e praças, a gente geralmente considera o aspecto histórico e cultural daquele lugar. Infelizmente, não acontece isso em todos os casos. Às vezes, por conta de uma politicagem, uma homenagem assim, que não é aquela coisa que agrega para a sociedade, para nossa história, não é importante, mas o nome da pessoa está lá, tá bom? Isso é o caso de algumas situações que a gente vê na nossa cidade, tá bom? O professor não está querendo criar polêmica nem nada não, tá bom? É só você pesquisar, pode dar um Google ali, que você vai achar algumas situações, tá bom? A gente vai para nossa página 270, onde a gente tem aí finalmente as nossas atividades, tá bom? Primeira questão: explique o que é patrimônio cultural e comente as diferenças entre o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O professor já explicou para vocês nesse vídeo, agora é só voltar um pouquinho mais, tá bom? Mas se não lembra, se não sabe, vai no dicionário e procura o que é material e imaterial, tá bom? Resposta pessoal ou resposta que você encontra também no nosso livro, tá? Número 2, assinale com M as fotografias que retratam patrimônios culturais materiais e as que retratam patrimônios culturais imateriais. Tem tudo a ver com a nossa primeira questão, tá bom? Não tá difícil de achar, tá? Terceira questão lá na 271, tá? Você se lembra de algum local ou monumento que pode ser considerado um marco histórico da sua cidade? Desenho abaixo. Não tem só o Teatro Amazonas, tá bom? Dá uma procuradinha lá na internet que a gente tá cheio, que a gente mais tem é patrimônio cultural material aqui no nosso estado, tá bom? Quarta questão, agora nas linhas a seguir, explique por que você considera esse local ou monumento um marco histórico da sua cidade. Depois mostre o seu desenho e leia a sua explicação aos colegas. A gente vai fazer isso quando voltar, tá bom? No mais, faz aí a tua resposta e coloca no caderno, tá bom? Vamos para nossa próxima página, página 272, tá bom? O tempo e a transformação das cidades. E aqui a gente faz um link da história com a geografia, né? Viu que a gente estava estudando os espaços também na geografia, principalmente ali a nossa convivência no bairro, tá bom? As cidades passam por diversas transformações ao longo do tempo. Algumas dessas transformações ocorrem de maneira rápida, outras, no entanto, acontecem mais lentamente. Observe as situações abaixo. Aqui a gente tem aí duas imagens, tá bom? Uma que tem a seguinte legenda: no ano passado, Luana e seus colegas de sala plantaram árvores de ipê na praça da cidade.
Eles estão entusiasmados porque as árvores estão crescendo e mesmo pequenas já deram flores, né? Na nossa segunda imagem, para melhorar o trânsito na cidade onde Diogo mora, a prefeitura está instalando diversos semáforos. Pinte de azul o quadradinho da ilustração, que mostra uma transformação lenta, e de amarelo, o que mostra uma transformação rápida. Olha só, né? Gente, por favor, não preciso nem comentar quão fácil tá essa questão, né? A gente consegue distinguir aquilo que demora mais para desenvolver do que um serviço rápido que a gente precisa que seja realizado ali naquele momento, tá bom? Vamos para nossa página 273. Faça um desenho no espaço abaixo representando uma transformação que ocorreu rapidamente em sua cidade. Olha só. De repente um poste caiu lá na Torquato Tapajós, lá na Djalma Batista, lá na Constantino Neri. E a Manaus Energia, Amazonas Energia, né? Foi lá e consertou. Esse é um exemplo de ação rápida que acontece na nossa cidade. Não coloquem esse exemplo, né? Porque existem muitos outros. Então, procura por um exemplo, imagina um que possa acontecer aí na sua casa, na sua rua, no seu bairro também, e faz o desenho, tá bom? Por último, a gente tem a nossa página 274, tá bom? Agora desenhe algo que se transformou ou que está se transformando de maneira mais lenta em sua cidade. Olha só, isso aqui também é bem legal da gente imaginar, tá bom? Por exemplo, aqui na minha casa a gente tem muitas praças, né? Então é de se imaginar, por exemplo, que as árvores já estão crescendo, né? Estão amadurecendo, tirando flores por conta da época do ano. Esse é um exemplo, mas vocês podem trazer outros exemplos também, tá bom? Bom, de novo, aí eu tive que gravar de uma maneira escondidinha para tentar esconder esses ruídos, esses sonzinhos que ficam aqui perto da minha casa. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigado!